Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Uma palavra bastante conhecida nossa, né? É o cego de Jericó. Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pela misericórdia do Senhor, vamos estudar essa palavra, para que o Senhor venha acrescentar mais a nossa fé. É uma palavra familiar para nós. Todos nós conhecemos essa passagem, né? O cego de Jericó. Mas é necessário, como eu sempre tenho dito para os irmãos aqui, em cada palavra que a gente lê, em cada versículo, a gente aplicar na nossa vida, pegar o que Jesus está querendo dizer conosco aqui. Quando nós lemos a primeira instante essa passagem, dá a entender que Jesus fez uma cura. Mandando, você está sendo óbvio, né? Porque Jesus operou um milagre, sim, uma cura, curou um cego, sim. Mas Jesus quer nos dizer muito mais além dessa cura física que Jesus operou milagrosamente na vida desse cego. Vamos lá. Como os irmãos já repararam bem, no versículo 35, diz a palavra do Senhor que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Versículo 36, para a gente ter o contexto. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus o Nazareno passava. Vamos lá. Jesus estava chegando perto dessa cidade de Jericó. E a circunstância aqui física, e eu creio que é o trabalhar de Deus também, não só fisicamente, permitiu com que esse cego que estava ali a mendigar, no local que ele estava ali, Jesus ia passar. A prova que esse homem era cego, estava mendigando. Eu creio, isso é óbvio para mim, para os irmãos, que ninguém mendiga porque quer. Houve alguma circunstância, né, irmãos? Então, ele estava ali mendigando, diz a palavra. Ele ouve dizer que Jesus ia passar por ali. E a prova diz que antes de ele saber que era Jesus, ele pergunta o que era aquilo. Se ele fosse verdadeiramente, irmãos, tivesse vista, enxergasse perfeitamente, ele ia ver que se tratava de Jesus que ia passar ali por Jericó, e não havia necessidade de ele perguntar. Tem muita gente que, por falta de fé, olha de repente para uma igreja séria, que Deus opera de repente algum milagre. A primeira coisa que a pessoa fala é acusar, dizendo que a igreja combinou determinado milagre que aconteceu. Nós somos prova viva que Jesus opera milagres. Nós somos prova viva, irmãos. Eu creio que cada um de nós tem algum testemunho aqui para contar de algum milagre que Deus fez, alguma coisa sobrenatural que Jesus operou na nossa vida. Que Deus, Ele é um Deus de milagre. O nosso Deus, como foi falado já aqui, todos os cultos nós falamos, é bem verdade.
Nosso Deus opera, trabalha, nos ajuda, nos consola. E o milagre acontece quando não há mais, vamos dizer assim, mão humana, força humana a realizar algo que, vamos dizer assim, eu e os irmãos já fizemos a nossa parte, e a circunstância humana não permite mais com que aquilo possa acontecer. Aí é onde entra o sobrenatural, o milagre de Deus, o poder de Deus. Esse homem era cego, irmãos. Esse homem era cego. E Jesus ia passar por aquela região ali. E quando ele ouve determinado burburinho, vamos dizer assim, pergunta o que era aquilo, e ele recebe a notícia dizendo: Jesus, o Nazareno, está passando por aí. Então, eu creio, irmãos, que pela atitude dele seguinte, no versículo 38, ele já ouvia falar de Jesus, porque ele não perguntou assim: mas quem é esse tal de Jesus Nazareno? Ele já ouvia falar na fama de Jesus. A fama de Jesus já tinha percorrido ali, já tinha chegado até os seus ouvidos. Por que, irmão Deus, está dizendo isso? Vamos lá, vamos por sequência. Ele era cego, mendigava, houve um burburinho. Que é aquilo? É Jesus, o Nazareno. Então ele, como já sabia quem era, o que ele faz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que alguém que não conhece determinada pessoa, vamos dizer assim, no sentido humano, vai clamar por essa pessoa dizendo: tem misericórdia de mim? Então ele sabia que Jesus operava milagres, ele sabia que Jesus curava, ele já tinha chegado aos seus ouvidos, irmãos, que Jesus, ele perdoava, que Jesus limpava, que Jesus fazia o coxo andar, que Jesus libertava endemoniado. Já tinha chegado isso até os ouvidos desse cego, e ele resolve clamar. Até então, fisicamente falando, ele tinha necessidade ali de pedir ao Senhor uma misericórdia, um milagre. O que fazia ele ficar naquela situação, é bem verdade, é a sua deficiência ali, irmãos. Ele era cego, e ele resolve clamar, como diz o versículo 38. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos aprender mais? Para esse cego dizer Jesus, filho de Davi, ele era alguém que conhecia a história, era alguém que conhecia, irmãos, vamos dizer assim, da onde Jesus tinha vindo. Por exemplo, nós sabemos que pela descendência Jesus veio da tribo de Judá, e nós sabemos que quem que é da tribo de Judá? Davi. E se nós pegarmos biblicamente falando, ele sabia disso. E quando ele fala filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: olha, eu conheço sua história, eu sei que você é da descendência de Judá, é da tribo de Judá, eu sei que você é o Messias que há de vir, me inclui na sua descendência. O que está querendo dizer? Eu quero fazer parte da sua história, muda a minha vida, muda a minha história. E a Bíblia diz aqui ainda mais, irmãos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém, eu já falei isso aqui, vou repetir: ninguém vai se salvar porque merece. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser salvo porque prega bonito. Ninguém vai ser salvo porque louva bonito. Ninguém vai ser salvo porque pega no microfone e o fogo cai. Todos nós, irmãos, independente de dom, independente de cor de pele, independente de diploma, independente de se fala bem, se não fala, se gagueja, se é analfabeto, todos nós vamos ser salvos pela misericórdia, graça de Jesus. Jesus, ele está nos dando algo que não merecíamos a ter, que é a salvação. Aleluia! E quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele sabia bem disso, irmãos. Esse cego, ele sabia bem que para ele conseguir alguma coisa da parte de Deus não era mérito dele, é misericórdia. Aí vamos abrir um leque espiritual, irmãos. Eu e você, nós não merecemos nada.
nós não merecemos a roupa que vestimos, nós não merecemos o nosso trabalho, nós não merecemos a nossa casa, nós não merecemos carro, nós não merecemos, de repente, seja um alimento a entrar na nossa boca, nós não merecemos. Tudo é misericórdia. Mas Adriano, você está indo além, está indo muito longe, está viajando. Não, irmãos, enquanto nós, seres humanos, que se dizemos cristãos, não entrar isso, enclausular isso no nosso coração, a gente nunca vai ser humilde, a gente nunca vai depender de Deus. E alguém que depende de Deus, ele vai, vamos lá para a história, lá com Salomão, ele descobre que ser humilde diante de Deus é beber um copo de água, irmãos, um copo de água simples, um copo de água, e saber que provém de Deus. Isso é misericórdia, irmãos. Salmo 124 diz a palavra do Senhor: ora diga Israel, se não for o Senhor, ora diga Israel, nosso inimigo teria nos engolido vivo. Não está dizendo, se não fosse a nossa força, se não fosse o nosso intelecto, se não fosse o nosso escudo, a nossa guarda, os nossos carros, a nossa casa, não, se não for o Senhor. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Como é que nós, cristãos, podemos dizer que fazemos, que acontecemos, que somos, que fizemos? Mas devemos sim, como a Bíblia nos ensina, foi o Senhor que fez, o Senhor me ajudou, o Senhor trabalhou, o Senhor abriu, o Senhor fez, o Senhor libertou, o Senhor curou. É assim. Isso é uma maneira de, nossa, irmãos, de dizer que somos dependentes de Deus. Não estou dizendo isso de uma maneira falsa, mas de vir dentro de nós mesmos, bradando dentro do nosso coração. Sabe quando você se levanta de manhã, irmãos, e o Espírito Santo fala com você que foi Deus que te levantou? Sabe quando você vai dormir e você dorme bem, irmão, dorme bem? Ah, não dormi direito. Não, você dormiu, acordou, tem uma cama. A Bíblia diz, o salmista diz: eu deitei e me levantei, porque quem me sustentou? A minha cama confortável? Não, é Deus. Tudo é Deus, irmãos, tudo tem que vir de Deus na nossa vida. E vamos lá, o versículo 39 diz assim: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. É interessante, Jesus ele estava chegando em Jericó, e Jesus não estava sozinho, irmão Wagner. Tinha uma multidão acompanhando Jesus ali. E quando Jesus está acompanhando, está andando, e essa multidão está acompanhando Jesus, nesse burburinho o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego. Se Jesus de repente estivesse ali perto do irmão Wagner, ele não teria, vamos dizer assim, fisicamente falando, a sua limitação não permitiria, de repente, naquela hora, naquele exato momento, que ele chegasse até ali. Ia demorar um pouquinho, porque hoje a gente vê muitos deficientes visuais, eles andam em metrô, andam em ônibus, né? É uma coisa tremenda, né, irmãos? É só Deus mesmo. Mas ele não tinha como chegar, e ele começa a clamar. Qual que era o dever? Vamos falar aqui, isso é para nós obreiros e nós que servimos a Deus. Qual que é o nosso dever se nós estivéssemos andando ali juntamente com Jesus ali? Ninguém é surdo. A prova diz que mandaram ele ficar quieto. Ô irmão, vem aqui, vamos lá até Jesus. Isso é o mínimo. Porque se nós, vamos lá, biblicamente falando, se nós sabemos que Jesus é o único que nos leva à salvação, se nós sabemos, irmãos, que Jesus ele tem poder para perdoar pecado, se nós sabemos que Jesus ele tem poder para libertar, se nós sabemos que Jesus tem poder para curar, como é que eu posso querer isso só para mim? Está entendendo? Então o dever daquelas pessoas era no mínimo, pegar aquele cego,
Jesus, espera um pouquinho, Jesus. Estou falando de uma maneira humana, tá, irmãos? Jesus fisicamente estava ali. Jesus, tem um irmão aqui cego e está clamando para ti já faz tempo. Com certeza, irmãos, essa era a melhor atitude para ser tomada. Mas diz a palavra do Senhor, no versículo 39, repreendiam ele para que se calasse. Vamos abrir o leque aqui espiritual, irmãos. Tem muita gente que não quer que você chegue até Deus. Tem muita gente que não quer que você clame a Deus. Tem muita gente que não quer que você ore. Tem muita gente que não quer que você chegue perto de Jesus. Tem muita gente, irmão, que quer que você fique bem distante de Jesus. Tem muita gente que quer que você fique preso no seu limite, na sua dificuldade. Tem muita gente que quer que você fique parado, estagnado, deixe Jesus passar. Perdeu a oportunidade. Tem muita gente que não quer que você fale, glória a Deus, Jesus, eu te amo. E eu estou dizendo isso não só no sentido físico, aleluia, glória a Deus. Não, não é só isso não. É a sua vida glorificar a Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer que a sua vida fique parada, estagnada. Ah, irmão, misericórdia, não tem isso. Tem gente que não quer que nós progredimos. Tem gente que não quer, irmãos, que você venha para a casa do Senhor. Tem gente que não quer, irmãos, que você busque a Deus, fale com Deus. E a prova disso é que numa das instruções de Jesus, já falamos isso aqui, olha, quando você quiser falar com o Pai, entre no seu quarto, feche a porta, que o Pai que está em oculto vai te recompensar, Ele vai te responder, vai falar com você, aleluia. Porque às vezes, irmãos, às vezes não, sempre vai ter alguém, instrumento do diabo, para dizer, para de orar, para de jejuar, não precisa ir para a igreja. Para que você vai no culto de quarta? Para que você vai no domingo? Você já foi na ceia, não precisa ir no domingo. Para que você quer ir de novo para a igreja? Esse negócio de igreja não é para nós. Não, irmãos, é para nós. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, em oração, em jejum, em louvor, em consagração, nos cultos, ouvindo a palavra, mais Deus se aproxima de nós. Ah, irmão Adriano, me prova isso. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com Ele o que? Cearei. E Ele comigo, está dizendo, eu estou batendo. Se você ouvir, eu vou entrar, e se eu entrar, eu vou cear com você, ou seja, comunhão, e você vai cear comigo. Irmãos, escute bem o que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, e é Deus falando conosco através da palavra de Deus. É tempo de clamarmos, filho de Davi, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Não podemos, irmãos, chegar e ouvir ao nosso redor, fulano A, fulano B, olha, para de orar, para de clamar. Deus quer que nós continuemos a clamar, a orar, a buscar a face de Deus. Buscar a Deus nunca é demais, irmãos, nunca é demais. Ah, está orando? Não, continue, ore mais, aleluia. E vamos lá. E esse versículo 39, ele pode se encaixar mais ainda de uma maneira espiritual. Eu falei aqui de pessoas que tentam impedir, repreendendo para que aquele cego clamasse a Deus. Vamos abrir mais ainda o leque espiritual. O que tem nos impedido de clamar a Deus? O que tem impedido o fulano A, fulano B, irmão A, irmão B, irmã A, irmã B, de buscar a Deus, de buscar a face de Deus? Será que de repente é algum desejo nosso, carnal? Será que de repente, irmãos, é alguma vontade, alguma coisa, algum divertimento? Irmão, não é pecado se divertir, viajar, passear. Eu gosto de viajar. Se Deus quiser, quando tiver uma oportunidade, vou viajar sim, que a nossa cabeça precisa descansar. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: qual que é a nossa prioridade, irmão Wagner? É Jesus. Sempre vai ser Ele, irmãos. Aleluia. E preste atenção.
Quando nós falamos aqui, guiado pelo Espírito Santo, irmão, pela palavra de Deus, o que tem nos impedido, aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o versículo que nós lemos na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que a Bíblia está querendo dizer, irmãos? Nós que servimos a Deus, que andamos nos caminhos do Senhor, nas pegadas de Jesus Cristo, nós devemos saber que quando nós dizemos, sou cristão, sou crente, há uma responsabilidade ao nosso redor, dentro da nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, em fazer a vontade de Deus, em buscar a face de Deus. Nós não podemos, irmão, deixar o nosso ego vencer a nossa vontade de clamar. A gente fala muito na igreja, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, mas não se diz, ore, jejue, consagre, jejue, ore, vigie, consagre, jejue. Aleluia. Deus, Ele quer, irmãos, que continuemos a clamar. Deus, Ele quer, igreja, que nós continuemos a nossa oração. Deus, Ele quer, irmão, como eu falei no culto da semana passada, de repente pode ser hoje o dia que Deus nos dá a resposta, Pedro. Pode ser hoje. Naquele dia Deus não vai falar. Deus fala todos os cultos. Deus fala onde Ele quiser falar. Numa saudação, num versículo, nas irmãs louvando, Deus fala. Aleluia. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Outro detalhe aqui para nós: se a gente vê alguém, irmãos, em estado de calamidade, vamos dizer assim, de uma maneira espiritual, não pense que é impossível essa pessoa ser mudada, que pode ser mudada sim. Mais perturbado, irmãos, do que o endemoniado de Gadareno, mais cheio de demônios, irmãos, como o Gadareno. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega ali até a província dos Gadarenos, ele mesmo foi até o encontro de Jesus, já se prostrou, já caiu prostrado. Jesus tem poder e continua tendo poder ontem, hoje e eternamente. Que é o mesmo Deus que fez no passado, faz hoje e faz amanhã também. Aleluia. Mas olha só, esse cego deu um exemplo para nós, e esse exemplo eu quero que eu e você siga, pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Mas ele clamava ainda mais. Estão dizendo, fica quieto, aí que você tem que ir. Estão dizendo, não vai abrir, aí que você agora vai abrir. Não vai dar certo, agora que vai dar. Não vai conseguir, agora que eu vou conseguir. Agora não vai ser liberto, agora que Deus vai entrar com a libertação. Tem que ser assim. Porque chegar outra pessoa e desmotivar a gente, irmãos, dizendo que não dá certo, que não vai acontecer, pode ter certeza que quem está por trás não é Jesus, é o diabo, é Satanás. Aleluia. E ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 40, irmãos, é o que a gente tem que tomar para nós. Se nós não pararmos, tá? Jesus, ele vai atender o nosso clamor. Olha a resposta para isso. Versículo 40. Então Jesus, parando, Jesus estava andando. Ele ouve a insistência do cego. Ele ouve as pessoas repreendendo ele. Cala, fica quieto, para de andar. Aí Jesus vê ele clamando mais ainda, olha isso. Aí Jesus parou. Porque quem tem que falar isso, irmãos. Quem é servo de Deus verdadeiramente nunca vai parar. Nunca vai parar. Ele sempre vai prosseguir, irmãos. A prova diz que Jesus... Por que Jesus parou só quando ele insistiu? Por que, irmão Wagner? Porque ele insistiu.
Tem muita gente que morre no meio do caminho porque não quer insistir, não quer perseverar. A Bíblia chega a dizer, irmãos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Será que a gente tem que orar um pouquinho, parar? Amanhã, um mês eu oro, outro não. Não, é sempre. Aleluia. Então Jesus parando, ele parou porque alguém chamou somente? Não, ele parou para ele, para o cego. Quando nós oramos, irmãos, e insistimos, Deus ele vai parar para ouvir o nosso clamor. Mandou que ele trouxesse. Jesus sabia que ele era cego. Tem alguma dúvida aqui que esse homem era um charlatão? Porque tem muita gente que quando fala, fulano, esses crentes falam de milagre, Deus fez isso, fez aquilo, é tudo combinado. Não é, irmãos. Quem conhece a Jesus, sabe aonde Jesus nos leva, o que Jesus faz, como Jesus abre, como Jesus fecha, como Jesus liberta, nós sabemos disso. Trouxeram, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Versículo 42, irmãos. E Jesus lhes disse, vê. Ele está dizendo, seu olho vai abrir agora. Vê. A tua fé te salvou. Está dizendo, você não começou a orar e parou no meio do caminho. Você não começou, se esfriou, ficou morninho, amoleceu, está capengando na fé. Não, você persistiu. Falaram para você parar, mas você está caminhando. Clamava mais alto ainda, irmãos. É por isso que a sua fé te salvou. Jesus é tão lindo ainda, Dani, que ele fala assim, é ele que curou, mas ele fala assim, a sua fé te salvou. Ele está dizendo assim, você sabe até onde você pode chegar quando você crê em mim? Você sabe disso, igreja? Até onde você pode chegar quando você crê em Deus? Eu não estou falando de um Deus garçom que está aqui, vem, eu dou tudo para vocês. Não, Deus fala não pode, não, Deus fala. Mas na ocasião, irmão Wagner, ele falou, vê, a tua fé é tua, te salvou. Jesus, ele quer, irmãos, que caminhemos com firmeza. Jesus não quer que a gente pise, será que vai, não vai? Não, ele está dizendo, anda firme, ser constante, abundante na obra de Deus. Aleluia. Versículo 43, a prova que ele foi curado. E logo viu, e foi embora e deixou Jesus de lado. Fez o que, irmão Wagner? Seguiu. Quem tem a fé genuína, ele vai servir a Jesus na luta, na bonança, na alegria, na tristeza, na dificuldade, na vitória, na cova, na fornalha. Aleluia. E vai glorificar Ele nesses momentos. Deus, Ele quer, irmãos, que nós andemos firmes na presença dEle, fiéis. Momento ruim vem, dificuldade vem, mas saiba que a boa hora, o bom momento chega também. Aleluia. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Ponto. Aí diz aqui a palavra na parte final do versículo 43, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Às vezes, irmãos, existem pessoas na nossa vida, que elas só vão se voltar para Deus, quando elas verem algo na nossa vida da parte de Deus. Não estou dizendo isso como um espírito de vingança, porque isso não é de Deus, que a Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas vamos espiritualizar isso aqui, irmãos. Quando Deus ele trabalhar na nossa vida cada vez mais, as pessoas que de repente não criam, não botavam fé em nós, elas vão compartilhar a fé.
Porque a Bíblia diz aqui que elas não viraram a cara, elas glorificavam Deus, também seguia feliz. Por quê? Chorai com os que choram, alegrar com os que se alegram. Não estou falando como essas músicas mundanas, você vai estar no pódio, o outro na plateia, misericórdia, isso é do diabo. No pódio é todo mundo junto, igreja conjunta, igualdade, irmãos. Não é um feliz, outro triste, não, é todo mundo feliz, todo mundo triste, um está chorando, todos choram, isso é igreja. A prova disso, irmãos, todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. O povo, alguns repreenderam ele no início, mas depois, diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, que o povo vendo isso, dava louvores a Deus. E eu creio, pela palavra de Deus, irmãos, que tem pessoas que vão ver a nossa vida, e eu creio ainda que vão dar louvores a Deus. Nossos familiares, pessoas próximas da gente, eu creio. Isso é a minha fé, é a fé na palavra de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos vão contar ainda o testemunho em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.